O que nós temos aqui de alternativas? Hoje nós vamos falar 3 alternativas, 3 coisas que podem, né, alterar muito aí o seu faturamento, aumentar bastante o seu faturamento. Então, a primeira delas, que é algo, digamos assim, comum. De praxe, as pessoas falam, eu preciso faturar mais, eu preciso ganhar mais, o que eu vou fazer? Aumentar os valores dos procedimentos. Mas não é tão simples assim. Simplesmente eu pego, vou lá um dia e falo, agora eu vou aumentar. E aí você passa a utilizar uma nova tabela, sem fazer cálculo nenhum antes. E aí agora, considerando que nós tivemos grandes alterações em preços de materiais, vale a pena aí rever a precificação, né? Mas, claro, a gente tem que considerar também que não é aí o aumento desses materiais, claro que foi bastante, que vai refletir tanto assim no valor dos procedimentos. Porque, afinal de contas, o que é mais relevante aqui para a gente é o que é a nossa hora de trabalho. Claro que o material também, né? A qualidade do material, a marca do material que a gente utiliza vai alterar bastante aí os valores dos procedimentos. Mas a nossa hora de trabalho que tem que contar muito, que tem o maior peso. E como que a gente pode se organizar, então, para conseguir fazer um aumento gradativo dos valores dos procedimentos? Bom, como que pode ser trabalhado isso? Vamos considerar a possibilidade de você trabalhar com valores recorrentes. O que eu quero dizer com isso? Se você é um ortodontista que trabalha com valor de mensalidade, porque existem várias formas de fechar um tratamento. Você pode fechar como um valor, como se fosse um pacote, então o seu tratamento ortodôntico vai custar X valor, e aí você pode parcelar de tal forma, ou, enfim, né? Você vai demonstrar as formas de pagamento para essa pessoa. Nesse caso em específico, não cabe a situação de você pensar numa alteração de valor. Porque se você já fechou um pacote, você fechou o tratamento completo e fez um parcelamento, é uma situação. Então, a pessoa que fechou lá, enquanto custava um valor, os materiais, depois aumentou muito, digamos, né? Ela saiu ganhando aí, né? Mas ela fez um valor fechado, né? É o procedimento, é o tratamento em si. Agora, quais são as outras possibilidades? Para quem, por exemplo, trabalha em forma de mensalidade de orto, tem 2 possibilidades. Sempre eu falo aqui, e vocês que me acompanham vão ver ali que tem vários vídeos falando de contrato com paciente. Claro que é de extrema importância isso tudo estar descrito em contrato. Então, estar descrito o quê? Bom, se é em forma de mensalidade, terá reajuste ou não? E aí você já pode colocar isso lá no contrato. Então terá um reajuste a cada 8 meses. Teremos um reajuste no valor da sua mensalidade anualmente. O que é de praxe? Normalmente, anualmente. Por quê? Anualmente é que tem reajuste de uma série de coisas, como, por exemplo, salário. E aí dá para fazer até esse jogo, né? Colocar ali um reajuste, se é daí 12 meses do início do contrato, que a pessoa, digamos assim, ela pode fechar qualquer mês do ano o tratamento, né? Mas você pode amarrar, por exemplo, um reajuste todo mês de maio. Então, independente do período que o paciente fechar, vai ser todo mês de maio. E colocar próximo ali quando ocorre alteração do salário. Então, como a gente sabe que a maior parte da população depende do salário, então dá para fazer esse ajuste. Você coloca também o seu reajuste da parcela próximo ali a quando ocorre essa alteração salarial aí. É o que, digamos assim, uma política de boa vizinhança, né? Algo melhor. É que seja de 12 meses. Mas, de novo, tudo que está descrito em contrato, em ambas as partes aceitaram, é válido. Se você vai falar, eu vou pôr um reajuste menor, vou pôr de 1%, 2%, mas eu vou colocar a cada 6 meses, o paciente aceitou, né? Acha justo? Ótimo. Vou pôr um reajuste um pouco maior anualmente? Perfeito. Então, você já pode deixar isso alinhado em contrato. Uma outra possibilidade dos novos pacientes, então, aí quando são novos pacientes, aí você não precisa se preocupar tanto
com essa margem. Claro que não dá para você cobrar R$ 200 numa mensalidade e, de repente, você resolve fazer os reajustes e aí, a partir desse mês que entrar, os novos pacientes vai custar 400, né? Não fica fora de contexto, até porque o público fica muito diferente de quem paga 200 e quem paga 400. Mas, para novos pacientes, você não precisa já ficar tão preso à porcentagem global de pacientes seus que já vão mensalmente. Se o reajuste é 5% anual, não significa que para os novos pacientes, então as pessoas que vierem a partir de agora, novos pacientes que não são pacientes que já vêm aqui habitualmente, eu vou já fechar no novo valor, não precisa ficar preso na história dos 5%. Você já pode colocar aí para um novo tratamento um valor um pouco maior, uma outra precificação. O que acontece? O importante é que não fique muito discrepante, não fique muito diferente entre os pacientes, né? Entre todos os tratamentos. Uma pessoa vai fechar o mesmo tratamento hoje por R$ 5.000, no mês que vem aquele mesmo tratamento vai ser vendido a 10. Então, para não ter tanta discrepância assim, porque você vai trabalhando aí junto do seu público, você vai saber qual a melhor forma, até onde dá para chegar. Então, se é um público de classe A, se é um público de classe B, se é um público de classe C, isso também vai definir o quanto seria prudente você aumentar ou não o valor desses procedimentos. Então, essas são algumas formas, que é o básico, digamos assim, quando nós falamos, né? Quando a gente fala, olha, quero aumentar o faturamento. Então, claro, pensar aí, então, num aumento de valor dos procedimentos, um ajuste aí na precificação, né, dos procedimentos. Uma outra possibilidade, você vender mais para os mesmos pacientes. Isso funciona na odontologia? Funciona. Mas na odontologia, a gente fica um pouco mais restrito do que para outros comércios. Então, vou fazer um comparativo aqui. Vamos imaginar aqui, fazer uma simulação que fosse uma loja de roupa. Então, uma loja de roupa, a venda é recorrente, é o tempo todo. Então, você vai lá, você compra uma blusa, então você vai estar direto fazendo marketing para essas pessoas, para esses clientes, e amanhã ela volta, compra uma saia, no outro dia volta, compra uma calça. Então, você está fazendo um remarketing para os próprios clientes, conseguindo, com esse remarketing, fazer com que esses clientes consumam mais. Então, você está fazendo uma revenda para esses mesmos clientes. O que a gente pode fazer dentro da odontologia? Então, dentro da odontologia, a gente fica mais limitado, porque são procedimentos. Então, não é todo mundo, não vai fazer um clareamento a cada 2 anos, ou se a pessoa já fez um implante que ela precisava, não tem como refazer esse implante. Mas, o que você pode trabalhar para essa revenda? Então, vou citar alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Um paciente de implante, quando você fecha um orçamento com ele, quando você vai mostrar para ele o plano de tratamento, o que você já pode fazer? Você vai falar assim, olha, o seu protocolo ou o seu implante vai levar X tempo para ficar pronto, você vai explicar tudo como que vai ser feito esses procedimentos. Mas você já vai deixar um alerta, então assim, você vai estar usando de uma antecipação com esse paciente de que ele tem que fazer um controle. Olha, o importante com o implante é que cada 6 meses você retorne à consulta para a gente fazer uma higienização. Essa higienização, como você já é nosso paciente, a gente pode colocar um valor fixo, né? Se tiver reajuste, vai ter reajuste de 5% a cada X tempo. Então, já coloca lá, olha, vamos supor que essa higienização vai custar R$ 200. Você já deixa esse paciente ciente que ele tem que fazer o retorno dele a cada 6 meses para essa higienização dos implantes e que vai ter aquele custo. Então, ele já vai se organizar, ele já vai se planejar e você vai trabalhar aí com a ligação para lembrar ele da consulta. Lembrando, sempre deixar reagendado já antes. Então, antes do paciente, olha, terminou o tratamento, você volta daqui 6 meses, não é você falar, você volta daqui 6 meses, é você já deixar agendado o horário dele de daqui 6 meses. Então, isso é extremamente importante.
Então, outros casos aqui que a gente pode citar de uma revenda. Então, pacientes que finalizaram ortodontia. Quando esse paciente está para finalizar a ortodontia, a gente já pode conversar com ele para uma possibilidade de fazer um clareamento. O que eu utilizo muito dentro das clínicas 6 meses de antecedência, a gente já fala para o paciente, olha, o seu tratamento vai levar mais ou menos aí 6 meses para finalizar. O que você acha de já programar para fazer um clareamento? Porque as pessoas que fazem o tratamento ortodôntico, como os dentes estão alinhados, elas já estão satisfeitas, né? Estão ficando satisfeitas, já está louca para tirar o aparelho, elas querem ficar com um sorriso alinhado e branco, né? Bonito. Para isso, você já vai estar falando o quê? Do clareamento. A hora que você passa para ele, aí você já pode fechar com ele o valor e ele já cada mês, durante esses 6 meses, ele já paga um valor que seja à vista, cada vez que ele for na manutenção dele, ele já paga um valor para debitar daquele tratamento de clareamento. E aí, você pode fazer uma revenda para ele, por exemplo, depois de 1 ano. Você já pode deixar explicado para ele, quando vai executar esse clareamento, que o mais adequado é que ele tenha uma manutenção também desse clareamento, que ele pode, uma vez por ano, voltar ao seu consultório, além de fazer uma limpeza, ele fazer, digamos, revitalização, né? Uma manutenção disso é o quê? Ele, ao invés de precisar, se for um clareamento caseiro, ao invés de precisar 3 bisnaguinhas, eu estou falando aqui, gente, tudo são exemplos. Então, não quer dizer que eu use 3 bisnagas, até porque a gente sabe que varia de acordo com o paciente, ou que eu uso uma, ou o tipo, a marca do material. São exemplos que eu estou explicando aqui para que você faça a revenda e consiga aumentar o seu faturamento. Você vai fazer o quê? Vai falar, olha, então você vai fazer sua manutenção aqui, 1 vez por ano, você vem e a gente vai fazer uma sessão do laser, ou a cada 1 ano e meio. Se for o caseiro, você vai usar uma bisnaguinha. Você já está alertando o paciente de uma possibilidade dele voltar lá na frente. Como o tratamento dele já está tudo certinho, ele já finalizou, ele está satisfeito, ele sabe que para manter isso vai ser mais fácil, vai ser mais rápido e é muito melhor. Então, eu citei aqui 2 exemplos muito simples de você já alertar o paciente na primeira venda dele, dessa possibilidade da revenda, o que facilita muito lá na frente a hora que você vai entrar em contato com ele para fazer essa outra venda desse outro procedimento. Ninguém deseja que, tomara que daqui 6 meses o paciente tenha cárie de novo. Não, você tem que alertar para manter o tratamento, né? Então, olha, agora está tudo certo, legal, venha fazer a sua manutenção, a sua limpeza a cada 6 meses. Então, são revendas, mas percebam o quanto a gente fica limitado dentro da odontologia para fazer essas revendas. Como eu disse, olha como é diferente de fazer uma venda de roupa, uma venda de sapato, uma venda até mesmo de móveis de casa, né? Que depois de, 5 anos, você enjoa de um determinado móvel, ou estraga e quer trocar, né? Ou vai mandar reformar. É diferente. Então, a gente fica restrito devido aos tipos de procedimento mesmo. Terceiro item. O terceiro, assim, é o que todo mundo trabalha. As pessoas deixam esses 2 itens, digamos assim, mais de lado, e vão sempre focar nesse terceiro item, que é o quê? Aumentar os pacientes. E acaba deixando de lado para manter os pacientes. Então, é muito mais fácil hoje e barato, se você tem um cliente satisfeito, de você manter ele no seu consultório. Até porque um cliente satisfeito vai te indicar muito mais paciente. As pessoas nem sempre dão essa atenção. Então, tudo que a gente já falou aqui ao longo dessa semana, da semana passada, de excelência do atendimento, de como você vai fazer quando um paciente, da abordagem, quando o paciente te procura, como que ele faz para te achar, quando ele vai até o consultório, como que deve ser o tratamento da sua funcionária perante aquele paciente. Tudo isso vai refletir na continuidade desse paciente com você. Então, se ele vai querer fazer mais tratamentos e se ele estiver satisfeito, a possibilidade dele indicar o seu trabalho para os colegas, para a família,
Então, assim, por exemplo, quando eu era criança, que eu usei aparelho ortodôntico, toda a minha família ia naquele mesmo ortodontista. Era meu irmão, era eu, eram minhas primas. Só de pessoas da minha família que iam naquele profissional, dava pelo menos 20, pelo menos. Porque até onde eu me recordo, todas as minhas primas, primos, iam todos lá no mesmo profissional. E quando eu comecei lá, era porque o meu irmão já ia, e quando o meu irmão foi, é por quê? Porque já tinha uma outra prima que ia. Todos nós éramos satisfeitos com o atendimento dele, com os procedimentos dele. E é isso que nós devemos, né, fazer no nosso consultório hoje. Então, para que essas pessoas sempre indiquem novos pacientes. E o terceiro seria o quê? Aumentar os novos pacientes. Além aqui da indicação, a gente pode utilizar ela como o quê? Como quando você trabalha uma boa revenda, acaba vindo pacientes de indicação, então são novos pacientes, mas que você não terá gastos, custos financeiros para prospectar. Por quê? Porque você teve o custo para prospectar os outros que ficaram satisfeitos com aquele tratamento e indicaram novos. E agora, quais são as possibilidades que nós temos hoje de marketing? Inúmeras. Então, vou citar aqui um exemplo. Há muitos anos atrás, por exemplo, a gente precisava de muito dinheiro para fazer marketing, porque se você queria realmente aparecer e que outras pessoas fora aquele núcleo, quando eu falo aquele núcleo, que seja um bairro onde você atua, aquele núcleo de pessoas que te conhecem, de amigos, de família, até você fazer, como se dizia antigamente, até você criar o seu nome, né? Que é o quê? Que é você se tornar mais conhecido, que as pessoas procurem você, sabendo que você tem um bom tratamento e executa com destreza os seus procedimentos. Então, para isso, se fosse trabalhar o marketing, tinha um custo que um custo elevado de televisão. Aí depois tem um custo de outdoor, que tem cidades hoje, por exemplo, que já nem permitem mais ter outdoor. Então, tem cidades hoje que você anda, já não pode ter uma forma de divulgação que já não pode mais. Ou então com algumas restrições. Então, são elas algumas possibilidades. TV, outdoor, rádio, revista. Às vezes a pessoa está em algum lugar sem fazer nada, até numa sala de espera, aguardando, vai ali folhear a revista e olha ali, né, lê uma matéria. Quando é revista, oriento que sempre tenha conteúdo de qualidade, descreva ali algumas coisas, algumas curiosidades e fale alguns itens importantes sobre um procedimento e que sejam coisas que sejam chamativas aos olhos das pessoas, porque ninguém quer ver, por exemplo, numa revista, se eu não sou dentista e eu estou numa recepção de um médico, não vou querer ver uma revista de uma boca com cárie, mas eu vou gostar bastante se eu ver uma revista com uma foto, por exemplo, de um paciente com uma reabilitação de faceta, um paciente feliz porque está com uma reabilitação com implantes, mas não necessariamente aquela foto do ato cirúrgico, aquela coisa toda. Então, tem que ter esses cuidados também, porque a forma que você vai se apresentar, nesse caso, pela revista, então você está fazendo uma apresentação sua e do seu trabalho. Isso vai refletir em você. Como que você quer que as pessoas te vejam? Você quer que elas te vejam porque, poxa, olha que sorriso bonito. Então, é um sorriso bonito que você tem que apresentar. E ter o cuidado para que o material apresentado também tenha sido produzido por você. Então, se foi uma reabilitação, que tenha sido você que fez aquela reabilitação. E não pegar um caso lá de um colega. Isso até não é nem ético, né? Nem da nossa parte. Ou então, vou buscar na internet aqui e vou colocar como se fosse eu que tivesse feito. Isso não é legal. Você não está mostrando o seu trabalho. Você não vai estar nem seguro de fazer aquele trabalho se você não tem um trabalho para mostrar na revista. Já o outdoor, não necessariamente se apresentar dessa forma, mas apresentar mais a equipe, né, uma foto da equipe, uma foto do espaço, que apareça sua logo bem grande. Então, que fique exposto, por quê? E que não tenha muitas escritas, porque normalmente são vias de fluxo, então as pessoas vão ver quando? Quando elas estão passando de carro, então não dá tempo dela parar, dirigir e olhar o que está escrito no outdoor. Então, tem que ser imagens que chamem atenção,
tem que ficar muito claro a logomarca e o local do atendimento. É aquela sensação assim, a pessoa dificilmente vai te procurar falando, eu vim aqui porque eu te vi no outdoor. Mas você está fixando a sua marca de uma forma que quando ela te vê em algum outro lugar, ela vai falar assim, nossa, essa pessoa é conhecida, ela vai pegar o telefone ou algo assim. Então, ela pode até nem assimilar que já viu muito no outdoor, porque ela passava naquela esquina que tinha outdoor todos os dias por um determinado período. Muito difícil acontecer. Acontece? Claro que acontece, mas não é com tanta frequência assim. Então, outros cuidados que tem que ter. Então, já não é conteúdo, diferente da revista, que tem que ter um conteúdo. Então, outdoor já são imagens, logo, é para você se posicionar a sua marca ou o seu nome no mercado. Já a televisão. Então, a televisão, procurar se vai ser algum programa, procurar aquele que tenha mais, que se assemelhe mais ao seu tipo de público. Então, se você atende um público C, um público D, quais os programas de televisão e os canais, claro, tudo dentro do seu orçamento, que normalmente aquele seu público específico normalmente vai assistir. É ali que você tem que estar. Então, não adianta nada você ir lá fazer uma propaganda num programa de televisão, num horário, que é um tipo de... Então, vamos lá, vamos colocar num canal fechado. Você vai fazer uma propaganda para um público C e D num canal fechado. Não cabe, né? Não é o seu público que vai assistir o tempo todo o canal fechado. Não, mas então tá, meu público é C e D, C, D, E. Em qual programa que eu vou, então, colocar uma matéria, uma propaganda do meu consultório, da minha clínica? Então, esses cuidados também, porque senão depois você faz um investimento muito alto e claro que não vai ter o retorno. Fala, poxa, eu estou investindo, né, esse absurdo aqui por mês em televisão e não está vindo pacientes. Então, não está um erro de comunicação, né? O seu público é um e você está divulgando num programa que é outro público que assiste, e a linguagem que está falando naquela propaganda é a propaganda, né, a linguagem do seu público, que não é daquele programa, não fecha, né? Então, não são as pessoas que você quer que te vê, que vai te assistir ali. E algo que é muito importante que eu vou falar aqui, que pouquíssimos dentistas fazem, e quando entendem a importância de fazer, muitas vezes não fazem por muito tempo, que é o quê? É networking. Como nós ficamos muito, digamos assim, presos à nossa agenda, olha, então eu atendo todos os dias às 9 da manhã, às 7 da noite. Aí fica o quê? Quem são as pessoas que você mais tem contato? Nesse caso, os seus pacientes. Então, os seus pacientes, você já não está trabalhando ali internamente, um retorno para ele, um agendamento? E qual o contato que nós temos com ele? Normalmente, nós conversamos com o nosso paciente nos dias de procedimento. Muitos casos, a gente nem sabe a profissão daquele paciente, que isso até é importante. Quando a pessoa chega lá para fazer o cadastro dela, para ela começar um tratamento com você, é importante que você saiba onde a pessoa trabalha, qual a profissão dela, até para você alinhar melhor a sua conversa com essa pessoa, né? Causa, digamos assim, uma proximidade com aquela pessoa, né? Você ajusta uma conversa para tocar mais sobre o que ela faz, ela vai se sentir mais confortável com isso, mais próximo de você. Com isso, você vai criando uma confiança maior, ele vai falar, poxa, que legal, gosto desse profissional, a gente senta ali, a gente conversa um pouco. É importante isso. Mas se durante um tratamento aquela pessoa troca de trabalho ou algo assim, a maioria das vezes a gente nem sabe. Por quê? Ele chega, faz o procedimento, a gente explica sobre o procedimento, os cuidados que tem que ter após esse procedimento ser executado, e não tem um bate-papo depois, né? Até porque depois a gente tem outro paciente para atender. E com isso, nós temos as indicações internas, mas não é o networking. E o que é de diferente de um networking disso que eu acabei de falar aqui? O networking ele vai muito além. Então, ele não vai só trazer pacientes para você. Porque se você hoje faz um networking, que pode ser onde?
pode ser até mesmo com outros dentistas. Vamos supor que você trabalha só com uma especialidade, você trabalha só com ortodontia, e de repente você mudou para uma cidade nova tem pouco tempo, ou você vai começar agora a sua carreira, digamos assim, né? Vai começar os seus atendimentos, se formou há pouco tempo, está abrindo o seu consultório, né? Não tem muito conhecimento de outros profissionais ali naquela cidade que você está se mudando, é importante que você conheça outros profissionais para você ver qual que você vai sentir maior segurança para poder encaminhar para esse profissional. E aí, nesse caso, se você só faz ortodontia, olha que legal, você vai precisar de um profissional da sua confiança para encaminhar pacientes de implante, por exemplo, pacientes de canal, pacientes que tenham que fazer restauração. E você tem que ter uma proximidade desse outro profissional a ponto de você se sentir seguro de que aquele profissional vai encaminhar novamente o paciente para você. O que eu quero dizer com isso? Se você está encaminhando o seu paciente, porque você é ortodontista, para um implantodontista e ele executa somente implantes, que ele fale para esse paciente voltar com você, indicar os pacientes de ortodontia para você. E até os pacientes dele, que for lá fechar implante com ele vai ter você para encaminhar. Então, olha, os meus pacientes de ortodontia eu encaminho para o Dr. José. E o Dr. José vai encaminhar os pacientes de implante para o Dr. João. Então, vocês vão se ajustar, vão se alinhar, vocês vão ter uma confiança de trabalho um com o outro. Isso estou falando de uma forma muito simples, por exemplo, de networking com profissionais da nossa própria área. Agora, imaginem vocês fazerem um networking, nós fazermos um networking com profissionais que não tem nada a ver com a nossa área. Então, de repente, eu vou lá, né, eu conheço algum grupo, algum lugar, pessoas que se reúnem para fazer um networking e tem lá empresários de diversas áreas e muitas vezes nem é do ramo da saúde. O que é comum os dentistas fazerem é o quê? Nossa, eu não conheço ninguém, aqui não tem nada a ver com a minha área, não é aqui que eu tenho que estar. Pelo contrário, já imaginou que aquelas pessoas podem conhecer pessoas que te ajudam, como fornecedores de material, como, por exemplo, parceiros. Quando eu falo parceiros, é o quê? Uma dessa você consegue uma parceria que alguma empresa está procurando um profissional da área de saúde, um dentista, para ir lá ministrar uma palestra, porque as empresas grandes, elas têm que fornecer, têm que oferecer para os funcionários palestras educativas mensais. E aí pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser uma fonoaudióloga, e é hora de você ir lá. E o que você ganha com isso? Todas aquelas pessoas, aqueles funcionários ouvindo você falar de saúde bucal. E a hora que ele precisar procurar algum profissional, ele vai procurar por quem? Ele vai procurar por você, porque foi você que ele viu lá falando de saúde bucal, então é em você que ele vai começar a falar, eu lembro daquele dentista, eu vou lá. Na hora que você vai fazer essa palestra, por exemplo, que você vai falar sobre os cuidados ou alguma coisa assim, o que você vai fazer? É a hora de você passar para todas aquelas pessoas que estão te assistindo a confiança, para que ele sinta essa confiança de lá. Né? Não, eu quero tratar com aquele profissional mesmo. Eu senti confiança quando ele falou dos procedimentos, porque, né, de como executar, o que tem que ser feito. Eu gostei dele. Então, é a possibilidade de você fazer um marketing para você mesmo por um valor muito menor. Um valor que eu digo agora é preço muito menor. Porque, você está recebendo pela palestra? Não. Aquela pessoa está recebendo para te indicar? Também não. Mas você está ali fazendo network com outros profissionais que eles sabem que pode contar com você, porque você também pode ajudá-los, né? A empresa, se tem, de repente, alguém que é dono de loja, você indicar pessoas para ir lá adquirir produtos nessa loja, e contrapartida ele também vai querer te ajudar de alguma forma, e pode ajustar alguma empresa para você fazer um trabalho desse. Eu estou citando pequenos exemplos, coisas muito simples. Agora, o que na maioria dos casos acontece? O profissional da área de saúde acha que vai chegar num local desse e que vai todo mundo, de uma hora para outra, fazer tratamento no seu consultório. Isso não vai acontecer. Porque imagina, aquelas pessoas às vezes vão num dentista desde que era criança. E, de repente, porque viu você a primeira vez ali, vai deixar de ir naquele profissional que ele confia para ir com você?
Não, você vai levar um tempo para criar aquela confiança, que aquelas pessoas tenham essa confiança em você. Você está lá o quê? Para auxiliá-las, e ele também vai querer te auxiliar, vai querer te ajudar. E não necessariamente pensar que aquela pessoa vai ser seu paciente, mas ele pode indicar outras pessoas, outros colegas, os próprios funcionários dele, para ir até seu consultório. Então, quando a gente fala que a gente faz networking, achando que vai lotar o consultório nos primeiros meses, está errado. Então, primeiro, você tem que criar o quê? Tem que passar uma confiança para essas pessoas. Então, com o tempo, você vai criar, então, uma credibilidade, que ela já vai ter essa credibilidade junto de você, e aí sim que ela vai começar a frequentar seu consultório e vai começar a indicar. Porém, o que é o legal de você conseguir isso dentro, fazendo networking com outras pessoas? Além de conhecimento, que nós saímos da faculdade com um conhecimento técnico, bem amplo, mas técnico, de quê? De executar procedimento. Mas nós não saímos da faculdade preparado para um mundo do empreendedorismo, preparados para ter um consultório. A gente acha que ter um consultório é o quê? Eu vou abrir e vou atender meu paciente. Mas o consultório, que seja uma pequena empresa, média empresa, vai depender do porte, é uma empresa. E isso é o que você vai ver lá, você vai ver realidade, você vai participar de realidades de outras pessoas que são de ramos completamente distintos do seu. E com isso você vai trazer muito conhecimento de coisas que você pode colocar dentro do seu consultório. Então, quando a gente fala de networking na odontologia, não significa necessariamente que você vai ter retorno em novos pacientes, mas você vai ter retorno em quê? Em parceiros de negócio, você vai ter retorno em conhecimento e outra visão. Você realmente vai passar a ver o seu consultório como um negócio. E você vai começar a tratá-lo diferente. Você vai começar a ter outros cuidados para crescimento profissional, para crescimento do seu consultório, preocupação com o seu futuro, que amanhã ou depois se fica doente, né? Quem que vai atender lá para a gente? Se a gente não atende, a gente não vai ter o retorno. Então, é essa visão que a gente vai passar fazendo o quê? Vai ter esse conhecimento fazendo networking. Então, o networking é muito amplo. E isso com o tempo, então imaginem, vocês fazendo networking semanalmente, mensalmente, porque assim, networking não é você ir uma vez no ano, 2 vezes no ano, encontrar essas pessoas. Ninguém constrói uma credibilidade assim, tão rápido. Então, o networking, ele tem que ser uma rotina, que seja semanal, que seja quinzenal, e tem que fazer parte da sua agenda. Se você está ali, já com sua agenda organizada, então coloque, eu vou fazer networking, que seja, encontre na sua cidade um local, existem vários, existem Rotary, existem diversos. Então, procure. Vou fazer quinzenalmente. Então, tem que ser separado aquilo ali como um horário de trabalho. Se eles se encontram de manhã, então você fecha a sua agenda naquele período, que normalmente é ou bem cedo, ou na hora do almoço, ou à noite. Então, não vai atrapalhar tanto assim a agenda de atendimento. E isso você tem que usar como uma ferramenta de trabalho. Agora, imagina você fazendo um networking constante. Daqui um ano, aquelas pessoas que te conheceram um ano atrás, elas já te conhecem muito melhor, já estão confiando no seu trabalho. Imagina daí 2 anos, 3 anos. Essas pessoas vão encaminhar a família para você, vai encaminhar os amigos para você. Então, ela vai lembrar, quando alguém falar que precisa de dentista, ela vai lembrar de quem? Ela vai lembrar de você. É isso, é o tempo. E o legal disso é o quê? Que quando as pessoas já estão preparadas nesse nível de confiança no seu trabalho, o preço para ela já não importa mais. Porque mesmo fora do seu consultório, mesmo sem você sentar para explicar o procedimento para ela, ele já criou essa confiança, porque ele te acompanha há muito tempo, mesmo fora do consultório. Então, quando essas pessoas vêm para ser atendidas, indicado por uma pessoa dessa, né, que você está ali fazendo networking, você pode ter um custo, um valor, um preço que você vai cobrar, que isso para ela, a única preocupação dela vai ser como pagar. Será que a gente consegue fazer uma negociação em forma de pagamento? Ela não vai ser uma pessoa que vai falar, nossa, está muito caro, porque ela foi tão bem referenciada para você, e ela foi sentindo tanta confiança em você, que é uma delícia atender esse tipo de caso, porque a pessoa já chega lá praticamente um procedimento fechado.
Então, olha o tanto de coisa que isso agrega. Além de, com o tempo, você ter esses pacientes com mais consistência, aumentar a quantidade de pacientes, porque você construiu isso ao longo do tempo, essa confiança, é um tipo de ferramenta que você consegue agregar valor ao nome do seu consultório, ao seu nome, à sua clínica. E é algo que você vai disponibilizar tempo, que além de você ter novos pacientes, você vai ganhar muito conhecimento, que isso a gente não encontra nas outras ferramentas que eu já apresentei aqui, que as outras é o quê? Investimento financeiro, pura e simplesmente. Então, você fez o investimento financeiro, teve o resultado, você parou o investimento financeiro, não tem mais o resultado, que é as outras formas de marketing, enquanto nesse não, esse é uma constância, você pode não estar tendo retorno imediato de novos pacientes, mas você está tendo um retorno de outras coisas. Vale a pena pensar nisso. Infelizmente, são poucos profissionais da nossa área que veem isso como uma ferramenta, e muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo, de saber que tem, aonde que tem e como fazer um network. É importante procurar isso, é importante nós estudarmos mais sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre networking, sobre gestão de consultório. Nós não podemos ficar o tempo todo atendendo ali das 8 da manhã às 8 da noite, um paciente atrás do outro. Vai ter um momento ali da nossa vida que a nossa saúde vai pedir, digamos assim, um ajuste nisso, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E como que a gente deve se preparar para isso?